Oi, meus amores! E aí, tudo bem? Já faz um tempinho, né, que a gente não se vê aqui nos vídeos, né? Como que vocês estão? Eu tô com muita saudade de vocês, muita mesmo, tá? Então, até as nossas aulas presenciais retornarem, a gente vai continuar se falando por aqui, tá? Então, ó, tô novamente aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a nossa nova matéria, o nosso novo conteúdo que está na atividade 5, que o pai, a mãe, o vô, a avó, o vizinho foi buscar quinta-feira lá na escola. E o tema de hoje é Egito. Sim, nós vamos falar um pouquinho sobre este povo fantástico, essa civilização grandiosa da antiguidade, tá? Mas antes, eu quero que vocês peguem o material impresso de vocês, peguem a folhinha lá, vamos abrir ela. E a primeira coisa que vocês têm que preencher, sério, a primeira coisa é isso daqui, ó, que eu estou mostrando na tela. Os dados de vocês, tá? Eu vou falar em todos os vídeos, porque é muito importante que vocês coloquem o nome, o número, a série, tá? São informações essenciais, porque acontece que algumas vezes, quando vocês acabam esquecendo de colocar o nome, a gente não tem como saber de quem que é a atividade do aluno. E aí fica difícil para dar nota depois, tá? Então não se esqueçam de colocar o nome de vocês, o número e a série. Beleza? Combinado? Todo mundo já anotou? Então, simbora para nossa aula. Nós vamos falar então hoje sobre grandes civilizações do Egito Antigo. Agora, por que é importante a gente estudar o Egito? Aconteceu, sei lá, 5.000, 6.000 anos atrás, professora. Por que a gente estuda sobre ele hoje? Bom, eu vou dar alguns exemplos de coisas que nós usamos hoje e que foram criados por eles. Sim. Vocês gostam de pizza? Eu acho que sim. Se não todos, a maioria gosta de pizza. E sabe quem inventou a pizza? Não foram os italianos. Apesar deles terem dado uma caprichada, né, terem dado aquela implementada, foram os egípcios que criaram a primeira pizza. Sim. Por quê? Foi uma civilização muito baseada assim na agricultura, eles plantavam muito trigo. Então eles decidiram fazer uma massa redonda e colocaram algum molho, alguma coisinha por cima. E aí tá o primórdio da criação da pizza. Gostoso, né? Mas tem até uma fominha. Outra coisa que os egípcios também criaram, podem não ter criado, mas com certeza disseminaram, eles espalharam bastante, foi o delineador. Esse eu acho que as meninas conhecem, principalmente. É uma tinta que a gente coloca no olho para destacar ele. Hoje em dia a gente faz isso, né? Mas os antigos egípcios, eles utilizavam para proteger os olhos. Por quê? Aonde que essa sociedade era localizada, tinha muito sol, muito sol. Então, essa tinta preta que eles colocavam em volta dos olhos ajudava a proteger eles. Bem interessante, né? Então, ó, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Egito. Vocês vão ver lá na folhinha de vocês que tem o mapa para ajudar a localizar. Ele fica lá na região nordeste do continente africano. Então, o Egito fica lá na África. E foi uma civilização que ela só conseguiu crescer por conta dos recursos hídricos que o rio Nilo oferecia. O rio Nilo é o maior rio do mundo em extensão e ele está localizado aqui, ó. Vocês estão vendo que ele corta todo o Egito? Ó, essa linhazinha aí, tá? Aí do lado a gente vê o Mar Vermelho e em cima a gente vê o Mar Mediterrâneo, que é onde o rio Nilo deságua, tá? Essas linhas que parecem uma veia lá em cima é o que a gente chama de delta, que é onde deságua o rio Nilo. Então, essa civilização ela só conseguiu florescer por conta do rio Nilo. Inclusive, esse rio foi tão importante para essa civilização e também para as civilizações que floresceram ali perto, que o historiador Heródoto, um historiador grego, bem antigo esse,
ele disse numa das suas visitas a esse território que o Egito é uma dádiva do Nilo, justamente porque ele só conseguiu prosperar devido aos benefícios do rio Nilo, que a gente pode ver na imagem. Porque era uma região muito seca, com muito calor, não tinha nenhum lago ou vegetação mais tropical que a gente encontra aqui no Brasil. Então, o Egito só se tornou a civilização, o império que a gente conhece hoje, graças ao rio Nilo. Sim. E aí, vocês vão ver lá no textinho de vocês que as condições favoráveis de vida dessa região, elas foram responsáveis pelo crescimento da população. Que aí, como o rio abastecia, né, essa população, eles conseguiram se organizar em diversas comunidades centralizadas e essas comunidades recebiam o nome de nomos. Isso, eram como se fossem pequenas vilas, pequenas cidades de pessoas que se organizavam ali e a gente acabou chamando de nomo, tudo bem? Então, vocês vão descer um pouquinho do texto, tá? E aí a gente vai falar hoje um pouquinho na nossa aula sobre a economia e a política no Egito Antigo. Por que é importante a gente saber isso? Porque é a partir da economia que a gente tem noção da grandiosidade das civilizações, desses impérios, né? O que fazia com que eles crescessem, com que eles florescessem, e a política, a forma como eles se organizavam de forma a governar aquele império, tá? Então, ó, vamos lá. Na economia, o que é importante a gente saber? Vamos voltar lá no Nilo, porque toda vez que o Nilo enchia, sabe? Ele enchia e aí ele baixava, a terra que ele deixava ali era muito, muito, muito fértil. E essa lama que ficava ali a gente chama de humus. Sim, e aí eles utilizavam essa lama, né, esse humus, para fertilizar as plantações deles. Por quê? A principal atividade econômica dos egípcios era a agricultura. Por isso que o Nilo é tão importante, porque toda vez que a água dele baixava, ele deixava essa lama que vinha lá do Sudão, da Etiópia, todos esses sais minerais que corria, né, até desaguar lá no mar Mediterrâneo. Então, a água baixava, essa lama que ficava, eles utilizavam para fertilizar as plantações deles. E o que os egípcios cultivavam? Eles cultivavam trigo. O trigo é um cereal que a gente usa para fazer pão, para fazer massa. Eles utilizavam cevada. Desculpa, pessoal, aqui, como a gente pode ver, tem um pequeno errinho de digitação onde está escrito cavada. O certo é cevada, tá? Me desculpa, eu realmente não me atentei a isso, tá? A cevada eles utilizavam para fazer cerveja. Sim, os egípcios também foram os criadores da cerveja. É claro que era um pouquinho diferente da de hoje, mas eles utilizavam bastante para isso. Eles também cultivavam o linho, que usavam para fazer roupas, algodão, legumes, frutas e o papiro. O papiro era uma planta com uma qualidade excelente que eles utilizavam para fazer papel. Hoje em dia a gente faz papel com o quê? Com eucalipto, né? Que são aquelas árvores enormes que às vezes a gente vê indo para Ribeirão, né? Ou, sei lá, em alguma outra cidade que tenha essas plantações de eucalipto. É o que a gente usa para fazer papel hoje em dia. Mas os egípcios utilizavam papiro. É um papel meio amareladinho, é muito resistente, uma qualidade muito boa. Ele não estragava fácil com água, por exemplo, então era excelente. Eles utilizavam para escrever os rituais deles, para escrever as contas, os orçamentos, enfim, era uma sociedade extremamente organizada. Eles tinham a escrita, né, que é algo que a gente vai ver um pouquinho lá na próxima aula, tá? Mas enfim, eles cultivavam tudo isso, tá? E um pouquinho mais, provavelmente. E o que eles criavam também? Eles criavam bois, cabras, porcos. Os porcos eles utilizavam para arar a terra também, né? Porque eles eram mais fortes, grandes, então eles passavam arando a terra. Eles criavam carneiros, patos. E outra coisa que foi em abundância no Egito foi ouro, pedras preciosas,
Porque eles utilizavam muito, gente. O ouro para eles era que nem a água é basicamente pra gente. Tinha muito ouro na África, né? Hoje a gente pensa, nossa, professora, por que a África é um continente tão pobre, né? É por conta de que outros países foram lá e acabaram empobrecendo a África, tirando os recursos naturais daquele continente. Mas, no período do Império Egípcio e até um pouco depois, o continente africano era extremamente rico. Tinha muito diamante, muito ouro, muito rubi, muitas pedras preciosas, muitos minérios, tá? E essa mineração do ouro e dessas pedras preciosas ajudavam bastante a facilitar o comércio externo, porque eles utilizavam dinheiro de papel como a gente usa hoje? Não. Então eles utilizavam às vezes um ouro ali talhado, né, em forma de moeda, ou então a pedra preciosa para ajudar nessas trocas de produtos, ok? O que mais eles produziam? Eles produziam armas, barcos, cerâmicas, tijolo, vidro, cobre, bronze. Tudo isso era feito com a indústria artesanal que eles construíam. Estatuetas, não essa minha, porque essa minha é claro que é uma réplica, né? Estatuetas que eles utilizavam bastante para cultuar os deuses, tudo isso eles faziam nas lojas, nos grupos de artesanato que eles tinham, tá? Então eles eram um povo que cuidava muito do visual também, sabe? Tudo tinha um significado, todos os símbolos que eles utilizavam tinham um significado. Então, justamente por eles não conhecerem o dinheiro, eles compravam e vendiam através da troca, tá? E aí, como vocês vão ver lá no textinho de vocês, essa atividade ela teve o seu apogeu, né, o seu auge, lá no Novo Império, que aí foi quando se intensificou os contatos comerciais com a ilha de Creta, que fica lá na Grécia, na Palestina, Fenícia e Síria, que aqui no mapa, como vocês podem ver, tá vendo ali a Síria? Naquela região ali, eles faziam bastante trocas comerciais, tá? E aí, sobre a política, vamos lá. A questão da política é bem interessante, porque o que a gente tem que saber sobre a política? Opa, isso é um pouquinho demais. É que era uma sociedade teocrática. O que significa isso? Significa que tinha uma atribuição divina, tá? A pessoa do topo da pirâmide, ela tinha um poder muito grande, ok? Então, nós vamos ver aqui que era uma sociedade estatal, tá? Como vocês podem ver. A figura principal na política era o faraó. O faraó era considerado intermediário entre o povo e os deuses. Ele era considerado a encarnação de Deus na Terra. É por isso que ele tinha poder total, absoluto, e todas as pessoas abaixo da pirâmide respeitavam e obedeciam ele. Então, no topo, como a gente pode ver, nós temos o faraó, e aí logo embaixo nós temos os nobres e os sacerdotes. Essas pessoas eram responsáveis pelos rituais religiosos, pela escrita sagrada, tá? Eles eram de extrema importância também, porque eram os sacerdotes que mumificavam as pessoas para viver a vida no além, né? Depois da morte. As famosas múmias que vocês conhecem. Mas isso a gente vai ver mais na próxima aula, tá? Hoje a gente vai falar só da economia e da política no Egito, beleza? Depois nós temos os soldados, que também tinham uma importância na sociedade, já que naquela época tinha muitos conflitos e muitas guerras por conta de territórios. Então os soldados ocupavam uma posição bem bacana, né, na pirâmide social do Egito. Abaixo nós temos os escribas. Os escribas eram responsáveis pela escrita, como o nome já diz, né? No Egito Antigo a gente tinha a escrita hieroglífica, hierática e a demótica, ok? Então os escribas eles eram responsáveis por isso. Depois nós temos os comerciantes, que nós podemos ver responsáveis por essas trocas comerciais, né? Ou seja, ajudavam muito na economia. Nós temos os artesãos, responsáveis por produzir, né? Na cerâmica, nas armas, enfim.
temos os camponeses. Os camponeses, junto com os escravos, né, eles são a base da pirâmide, né? Eles que sustentam toda a pirâmide. Os camponeses eles eram responsáveis pela agricultura, pela criação dos animais e também na construção das grandes obras, como as pirâmides, as esfinges, os obeliscos, os templos de adoração aos deuses. E aqui nós temos os escravos. É claro que os escravos eles eram, né, ninguém na pirâmide social. Só que esses escravos eles eram diferentes da escravidão que o Brasil conheceu, que era uma escravidão que tinha cor, né, que somente os negros eram escravizados e que era uma situação completamente degradante, uma situação cruel. Os escravos na sociedade egípcia, não que seja ainda uma coisa boa, não era, mas era uma escravidão diferente. Por quê? Os escravos na sociedade egípcia ou até na grega e em todas as outras sociedades da antiguidade que utilizaram a escravidão, quem eram esses escravos? Eles eram capturados de guerra. Então vamos lá, por exemplo, o Egito entrou em conflito com a Etiópia. E aí o Egito ganhou. Só que aí o Egito foi lá, capturou os melhores guerreiros da Etiópia, né, para demonstrar o seu poder. E aí esses viraram capturados de guerra, tá? Se o Egito entrasse numa guerra com a Síria lá, com os sírios, com os fenícios, os fenícios ganharam. Então, os capturados egípcios, eles viravam escravos. Então, era sempre quem perdia a guerra, os escravos na antiguidade, tá? E o Egito Antigo não utilizava a mão de obra escrava tanto assim como outras sociedades, no caso de Roma, por exemplo, tá? Eles tinham escravos, mas eles não eram a principal mão de obra dessa sociedade, vamos dizer assim. Eles não eram os principais trabalhadores, tá? Então, essa que é a pirâmide social do Egito. Tudo bem, pessoal? Então, isso que é importante a gente entender. Que o faraó mandava em tudo, porque ele era considerado Deus na terra. E ele tinha um imenso poder. E ele era considerado também esse líder religioso. Tudo bem? Então, era uma sociedade teocrática, ou seja, de atribuição divina, já que o faraó que mandava e que ele era considerado um deus na terra, então era uma atribuição divina, ok? Então vamos lá para as questões, pessoal? Aqui tem um assimile para relembrar vocês que a gente usa o termo AC para falar antes de Cristo, né? E para não se esquecer dessas várias fontes históricas que a gente utiliza para poder reescrever a história que passou. É por isso que a gente sabe que foram os egípcios que criaram a pizza, a cerveja, o delineador, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos uma questão de alternativa, ok? Sabemos que o Egito Antigo era governado por monarcas, tá? Ou seja, o rei, né, o faraó. Para assinalar a alternativa correta com o título que a gente dá para quem governa o Egito. Então, quem fica no topo da pirâmide? Qual que é o nome que a gente dá dessa pessoa? Número 2. A civilização egípcia só pode florescer, né, só pode crescer, se desenvolver, graças a um rio muito importante no continente africano, proporcionando abundância para suas colheitas. Assinale a alternativa correta contém o nome do rio mais importante para a civilização egípcia. Qual que é o nome desse rio? Importantíssimo. É isso que vocês vão assinalar. A 3. Vocês vão ler, tá? Essa frase do Heródoto, que é: Egito era uma dádiva do Nilo. Assinar a alternativa correta sobre o significado da palavra grifada. Então, o que seria dádiva? Que o Egito existiria porque suas terras sempre foram boas para o cultivo de variadas plantações. O Egito só existiu por causa do rio Nilo, que dava fertilidade àquelas terras, ou o Nilo foi um presente dos deuses? Então, qual que é a resposta correta? Voltem o vídeo se precisarem, leiam o texto novamente, tudo bem? A 4, vocês vão ter um mapa aqui que localiza o Egito no globo, tá vendo? Esse é o continente africano, o Egito fica ali no nordeste da África. Esse é o Egito atual. É quase forma um quadrado, né? Se não fosse ali o Mar Vermelho. E aí vocês vão
vão completar com as palavras que faltam. São frases que foram retiradas do texto, então leiam com muita atenção, voltem no texto para estar respondendo elas, ok? Tomar uma água, muito importante se manter hidratado nesses tempos. Vocês vão ler e vão completar com as palavras que estão faltando. Os 5. O rio Nilo, durante a época de suas cheias, alagava as margens, período que umidificava e depositava na terra todo o resto de animais e vegetais cerrado pelas águas. Então lembre, aquela lama bem fértil que ficava quando as águas do rio abaixavam, tá? E aí vocês vão assinalar a alternativa correta. Qual que é o nome dessa lama fértil? Ok? 6. Graças às cheias e fertilização pelas águas do rio Nilo, o povo do Egito pôde desenvolver uma boa agricultura onde produziam. Aqui vocês vão assinalar o que os egípcios costumavam produzir, tá? O que fazia parte da agricultura deles. Façam até agora. Então, neste momento, vocês vão ter que escrever um pouquinho. Isso faz parte e é muito importante para a gente saber como que vocês estão desenvolvendo a escrita, a leitura, ok? O 7, o que eu estou perguntando? O rio Nilo percorre todo o território egípcio e ele é formado por uma região desértica, que é o deserto do Saara. Então, o rio é a única fonte de água para a vida daquele lugar. Pensando nisso, fale um pouco sobre a importância da água na vida desse povo e de todos os seres vivos. Então, por que a água foi tão importante para os egípcios e por que a água é tão importante para todos nós? A 8. Retire um trecho do texto, bem pequenininho, que fala sobre o que o faraó era considerado para os egípcios, tá? Vocês vão voltar lá no texto, vão ler novamente e vão procurar o trecho que fala o que o faraó era considerado para os egípcios. A 9. O sistema de governo no Egito era uma monarquia teocrática. O que isso significa? Significa que o faraó era também um líder religioso. Ele era o padre, o pastor, o rabino, enfim, ele era um líder religioso. Então, é para você perguntar aqui para os seus pais ou para os seus responsáveis sobre o sistema de governo no Brasil atualmente. É um governo teocrático o nosso? É democrático? É uma monarquia? Qual que é o nosso sistema de governo hoje em dia? É isso que vocês vão ter que escrever, tá? A 10. A sociedade egípcia possuía uma hierarquia social, em que o faraó estava no topo da pirâmide, governando, e os camponeses se encontravam no final, sustentando todas as outras classes sociais. Você acredita que a nossa sociedade é assim? Vocês acham, pessoal, que a nossa sociedade é que nem uma pirâmide também? Que nós temos uma pessoa que manda e todas as outras que obedecem? É isso que vocês vão perguntar, tá? Vocês podem discutir com os pais de vocês, não tem problema, tá? Então, é isso, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham assistido o vídeo todo. E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no grupo, podem me ligar, porque tem alguns aluninhos me ligando e eu tô gostando bastante, porque eu percebo que vocês estão se esforçando. Então, é isso, tá, pessoal? Fiquem bem, se cuidem, tá? E até a próxima!